Bom dia, gente. Minha aula vai ser sobre o Império Romano, certo? O maior império do mundo antigo, pela sua importância cultural e política. Ele influenciou toda a civilização ocidental e a humanidade como um todo, certo? O Império Romano. Gravem bem isso. Nós estamos usando o nosso livro didático, certo? Que é esse daqui, na página 94, onde vai trazer essas reflexões sobre o Império Romano, ok? Aí, então, primeiramente ele faz um apanhado geral, né? O Império Romano ele vai ser fundado mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. Não tem uma data exata, né? Na península do Lácio, na região da Itália, certo? Você tem aqui a Itália, aí a cidade de Roma fica mais ou menos por aqui, certo? E ela vai ser ocupada por vários povos, né? Os povos latinos, que são chamados, né, por conta da região do Lácio, na Itália, certo? Os etruscos, os próprios latinos e alguns povos de origem grega vão se estabelecer ali, numa fase ainda muito precária, ainda num regime tribal de organização, certo? Aí, então, o Império Romano ele vai passar por três formas de organização política que vão fazer parte da sua história, certo? Primeiro, eles vão surgir como uma monarquia, aí o poder se organiza nas mãos do rei e passa de pai para filho, é hereditário, certo? Aí vai haver um golpe nessa monarquia e vai se estabelecer a República Romana, né? Por séculos, a Roma vai se organizar na forma de uma república. Ela vai fundar o que a gente hoje é o modelo de organização dos estados ocidentais, pelo menos a maioria dos estados ocidentais se organiza na forma de uma república, certo? Que é um modelo copiado das cidades gregas, da democracia grega, certo? Então, o voto vai ser importante e a gente vai ter o Senado, né, o poder político organizado no Senado. Então, o Senado são esses senhores, né? Senador quer dizer senhor, quer dizer homem velho, certo? A maioria das lideranças do mundo antigo eram homens anciões e tal, que iriam exercer o poder através, assim, do voto, né? No caso, estou falando sempre no caso de Roma, certo? Então, eles se reuniam no Senado e lá eles decidiam as questões da República Romana. Este será o modelo que a gente usa no Brasil e no mundo ocidental todo, na Europa e os Estados Unidos, o Canadá, a América Latina como um todo, usa o modelo romano de organização, certo? Que é um parlamento e uma figura executiva. No caso do Império Romano, você não tinha um presidente. A figura de um presidente ou de um primeiro-ministro, ela é inventada na modernidade, mas na época de Roma você tinha um poder executivo na figura de um cônsul, chamava o cônsul de Roma, certo? Era o administrador, era a pessoa que fazia exercia essas funções do Estado, que são hoje ocupadas pelos primeiros ministros e presidentes. Isso é o Império Romano, desculpa, Roma Antiga. Aí você tem monarquia, república e depois império. O império militar, certo? Com os imperadores exercendo o poder de forma opressora, organizando o exército, e depois a queda do Império Romano. O Império Romano do Ocidente, ele se divide em dois, ele fica gigantesco, o do Ocidente cai, o do Oriente vai se preservar por mais 1000 anos, certo? Aí, então, o símbolo de Roma, primeiro essa região aqui, onde é que Roma está? Você tem aqui Roma na Itália de hoje, certo? E a partir da Itália, todo o Mediterrâneo, isso é o mar Mediterrâneo, é dominado por Roma aos poucos. A cidade de Roma sendo agredida na competição, né, pelos seus vizinhos, né? As cidades antigas, elas eram muito competitivas entre si militarmente, então uma cidade atacava a outra e tal,
para sequestrar parte da população e escravizá-la, para tomar bens materiais, para capturar mulheres e tal. Então era preciso os homens dessas cidades se organizarem militarmente para defendê-la. Todas as cidades antigas tinham lá os seus cidadãos soldados, os homens que se armavam. E o exemplo mais conhecido para nós, além do mundo romano, né, seria as cidades gregas, né, como, por exemplo, a cidade de Esparta, que é retratada, né, no filme 300, né, vocês devem conhecer, filme 300, aí está aqui uma cidade onde os homens da cidade, na população masculina, faz parte, compõem um exército. Aqui no caso a gente tem o exército romano. O exército romano marchando com as suas roupas de metal para proteger e tal. Então, assim, os romanos desenvolveram a arte militar muito bem, começaram a se defender e aos poucos eles foram atacando, se tornaram de uma postura defensiva, eles foram para uma postura ofensiva e foram se expandindo pelo mar Mediterrâneo e conquistaram esse vasto território aqui do norte da África, a Europa como um todo, quase nessa região aqui mais próxima, certo? E assim, a região do Oriente Médio, né, que pega o Egito, que pega a Turquia, enfim, onde era a Mesopotâmia, né, onde é o Iraque, né, a Pérsia, que é o Irã e tal. Toda essa região, o mundo conhecido na época, se eu for partir de um pressuposto ocidental, né, pressuposto ocidental, nossa história ela tem uma leitura eurocêntrica, né? Se eu partir do pressuposto da história ocidental, então Roma conquistou quase todas as terras que ela conheceu, certo? Para cá você vai ter esses povos aqui você tem o deserto do Saara, então eles não tiveram, o deserto funcionou como uma espécie de barreira geográfica e o Império Romano não se expandiu nessa direção, tá bom? Então vamos mostrar algumas coisas do livro, né? Vou ver se eu consigo usar o livro aqui, porque ler fica um pouco sem graça, né? Então, assim, a sociedade romana ela era dividida em 3 grupos, que são fundamentais a gente entender, certo? Vamos chamar de classes sociais, tá? Numa licença poética, vamos chamar de classes sociais. Aí você tem os patrícios, que era a elite rica, patrícios, certo? Os plebeus que eram os pobres, e os escravos. Aí, escravos já se auto-explica, né, o conceito, né? Os patrícios, essa era a elite latifundiária de Roma, certo? Que detinha a posse das terras e dos cargos políticos. Essa elite, ela administrava a cidade de Roma em benefício de si mesma. As populações mais pobres, elas não tinham, no início da civilização romana, eles não tinham direitos políticos, eles não votavam, eles não eram cidadãos na acepção da palavra, assim, do que tange a ter direitos políticos, né? Cidadão é alguém que tem direitos políticos, certo? Direito de votar, ser votado, participar da vida política de sua nação, ou no caso da sua cidade-estado, né? Então, os plebeus não tinham esses direitos políticos, eles vão conquistando lentamente ao longo de 100, 200, 300 anos, fazendo pressão sobre os senadores, sobre os patrícios. Entendam bem isso, certo? Então, quem compunha o Senado? Você tinha várias famílias oligárquicas, famílias de patrícios, essas famílias pegavam o homem mais velho, não é? Tinha que ter em torno de 60 anos de idade e compunha um órgão chamado Senado. Esse órgão escolhia o cônsul, certo? O cônsul era uma espécie de presidente, vamos chamar dessa forma, para ficar fácil o entendimento, tá bom? Que administrava o Império Romano, certo? Então, a cidade de Roma tinha cidades vizinhas muito também organizadas no primeiro momento, e na competição entre elas, como eu já falei, eles se organizaram para se defender das agressões dos povos vizinhos, criando um exército mais profissional, desenvolvendo a navegação para explorar o mar Mediterrâneo e tudo mais. E lá no mar Mediterrâneo eles entraram em conflitos e em contatos com povos diferentes.
certo? Então vou ler alguma parte aqui. Os patrícios, grandes proprietários de terras e detentores do poder político, formavam a elite romana, que é o que eu já falei, certo? Em maior número, mas sem direitos políticos, encontravam-se os plebeus, certo? Em sua maioria, pequenos proprietários de terras. Muitos deles eram clientes que dependiam da prestação de serviços aos patrícios para a sua sobrevivência. Ou seja, os plebeus eram clientes, ou seja, eles dependiam dos grandes senhores de terra, dependiam dos favores, da ajuda, assim, eles eram tolerados pelos patrícios, né? Haviam escravos. Aí, quem é que era escravo em Roma? Não havia uma condição étnica. Por exemplo, no Brasil colonial se escravizava principalmente os africanos, né? Ou seus descendentes. No Império Romano não tinha nada disso. Não havia essa definição. Qualquer pessoa, qualquer plebeu podia ser tomado como escravo se ele, por exemplo, fizesse uma dívida a um patrício. Vamos imaginar, eu sou um plebeu, aí eu quero plantar uma grande plantação de milho, certo? E eu não consigo pagar. Peguei emprestado, usando as terras do meu patrão, do meu patrício. Daí a palavra patrão vem de patrício, certo? Eu peguei emprestado a terra e as sementes, né? E uma parte em dinheiro para comprar os equipamentos para fazer a lavoura. E deu uma chuva ou uma seca e eu não tenho como pagar. Eu vou ser escravizado pelo meu patrício, a pessoa que me emprestou as coisas, entenderam? E podia ter também a escravidão por guerra, quando a população masculina de Roma, a população masculina se armava no exército e invadia outras cidades da região, escravizava pessoas lá, homens e mulheres, e trazia para o Império Romano. Então eles eram escravos de guerra, da conquista romana, certo? Era isso que acontecia. Então, assim, no primeiro momento, o Império vai crescer, a República vai crescer e vai fazer da guerra a sua principal atividade econômica, certo? Então, essa guerra, isso vai ser nocivo para o Império Romano. Veja bem, o exército romano vai se profissionalizar e vai vencer os seus adversários e vai crescer, certo? Eles vão crescer tanto que eles vão dominar todos os povos, como eu já falei, né? Aí eles vão ter contato com a Grécia. Nós estudamos a Grécia nas aulas anteriores, certo? O mundo grego. Então, dos povos que os romanos dominaram, os gregos são o que eu chamaria mais atenção. Diz-se que o Império Romano dominou a Grécia militarmente, mas foi dominado pela Grécia culturalmente. A Grécia antiga, com as suas dezenas de cidades, estados vulneráveis, né? Ela tinha a cultura mais requintada daquela região, do mundo antigo, do mundo todo, né? Não só daquela região. Pela filosofia grega, pela matemática, pelo alfabeto grego, pela astronomia grega. Então, assim, os romanos perceberam a riqueza que era a cultura grega. E eles não destruíram a Grécia e não aniquilaram essa cultura. Eles passaram a assimilar a cultura grega, certo? Aí os deuses romanos se tornaram os deuses os deuses gregos, desculpa, se tornaram também deuses de Roma. Aí o melhor exemplo é o Zeus da mitologia grega, que é esse daqui, né? Esse aqui, Zeus com o raio. Esse aqui, ele vai se chamar, no Império Romano, né? Ele vai se chamar de Júpiter, certo? Como os romanos desenvolveram a astronomia, também data da Grécia, eles vão dar o nome do planeta Júpiter ao seu deus, né? O deus maior, né? O maior dos planetas e tal. Isso já foi estipulado bem depois, né? Não sei bem exatamente, não me lembro agora em que época isso foi estipulado, mas os planetas Vênus, Marte, Terra, Netuno, Plutão,
Júpiter, são deuses gregos e romanos, certo? A influência é evidente aí, certo? Além do alfabeto grego que eles vão usar. O alfabeto grego, eu já falei disso, os romanos vão pegar essa prática, né? O que é o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G. Então eles vão expandir isso aí pela Europa toda. Os povos conquistados pelos romanos vão ser obrigados a usar o alfabeto romano, o alfabeto latino chamado, certo? Então assim, esse uso do alfabeto e do idioma do conquistador, o idioma latino, né? O idioma latino, ele é uma fusão do idioma grego e do idioma romano. Relembrando, latino porque vem de uma região chamada Lácio, que é no norte da Itália de hoje, certo? A região do Lácio, onde Roma foi fundada, onde a cidade de Roma nasceu. Ali é a região do Lácio, certo? Aí, então, essa cidade de Roma, ela impôs a sua fala, o seu idioma para os povos que ela conquistou, ok? Então, assim, por exemplo, nessa região aqui, onde você vai ter os ibéricos, certo? Os ibéricos, o Império Romano vai se estabelecer lá e vai impor o idioma latino, o alfabeto latino, a religião latina e o falar, a língua latina. Aí eles não vão conseguir impor 100%. Aí vai nascer o quê? O português e o espanhol. Por que o português se parece tanto com o espanhol no falar? Né? Porque os dois idiomas nasceram da imposição do Império Romano sobre os povos bárbaros da Península Ibérica, daquela região geográfica. E isso fez nascer a cultura portuguesa, o idioma português e o idioma espanhol, certo? Aí, se você for pegar os outros povos, no caso vamos para o mapa aqui, certo? No caso aqui da França, certo? O francês também, os povos que viviam lá, que eram os francos, né? O Império Romano dominou e impôs o idioma latino. Os povos francos virarão depois a França. E o alfabeto é o alfabeto romano, o alfabeto latino, certo? Mais acima também isso vai acontecer com os... deixa eu ver aqui, o mapa fica virado ao contrário, né? Eu não vejo bem, né? Certo? Lá em cima, aqui, ó, você vai ter a Inglaterra, né? Que na época eram os saxões, os anglos e os saxões, certo? Esses povos não vão ser dominados por muito tempo por Roma, mas vão ter contato e vão se apropriar do alfabeto romano, o alfabeto latino. Daí o inglês é um idioma muito diferente do português, do espanhol e do francês e do italiano, que são línguas latinas, né? Mas o alfabeto é o mesmo, certo? Porque os ingleses, que vai ser Inglaterra no futuro, né? Nessa época aqui não se chamava Inglaterra, a Inglaterra não existia, né? Os saxões e os anglos, né? Eles viram, e também o que será depois a Escócia, que será depois esses povos aí do Reino Unido, né? A Irlanda e tal, eles vão usar o alfabeto romano, o alfabeto latino chamado, certo? O alfabeto romano. E assim, vão ser depois a Inglaterra, vão ser a Escócia, vão ser... Enfim, vai esses povos aí dessa matiz saxônica, certo? Aí um outro exemplo são os russos. O que hoje é a Rússia. Deixa eu ver onde é que fica a Rússia aqui. Não aparece muito não, mas ela fica nessa região aqui, fora do nosso mapa, né? A Rússia, que não existia nessa época, eram povos, todos esses povos, pessoal, eles viviam numa fase muito precária, eles eram povos assim, com uma cultura muito simples, ó. Você tem aqui, eles quase que usando peles de animal, né? Muito precários, e aqui eles com armas, né? Numa guerra e tudo mais, mas eles não tinham um estado organizado. Eles não tinham uma cultura complexa, eles tinham uma matemática muito precária, eles tinham uma arquitetura precária, eles não tinham um Estado,
certo? E não tinham um alfabeto conhecido. Eles não tinham o alfabeto A, B, C, D, não tinham símbolos gráficos que representassem palavras que eles pudessem registrar em livros. Eles não escreviam nada, eles eram, no grosso modo, eram povos ágrafos ou povos analfabetos, né? Certo? Aí então, quando eles tiveram contato com o Império Romano, eles vão receber esse legado da civilização romana e grega, até na religião, certo? A religião romana, que vai prevalecer lentamente, né, será o cristianismo, mas isso nós só vamos discutir na aula que vem, e não agora, ok? Aí, continuando aqui, então essa seria a fase de expansão do Império, certo? A fase de expansão do Império Romano. O Império Romano está crescendo, se expandindo, e ele vai entrar em contato com vários povos, assimilar esses valores, ele vai assimilar a contribuição de vários povos. Aí, além dos gregos, né? Que o exemplo que eu já dei, o exército romano vai se inspirar muito nos exércitos da Grécia Antiga, na organização militar dos espartanos, certo? E eles vão assimilar também o conhecimento dos egípcios, certo? Aí é um personagem famoso, né, uma rainha do Egito, né, que é essa daqui, ó, Cleópatra. Isso é uma atriz, né, de Hollywood, representando a rainha Cleópatra, certo? Aí na representação da pirâmide, né, a Cleópatra que tem lá é essa daqui. Era uma mulher bonita e tal, que governou o Egito no auge do Império Romano, quando o Romano conquistou o Egito e absorveu os conhecimentos egípcios. O Egito era muito desenvolvido, né, no que tange a matemática, por exemplo. As pirâmides construídas pelos egípcios, 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos, elas são extraordinárias e motivos de admiração do mundo até hoje, pela sofisticação da maneira com que essas pirâmides foram construídas. Não só as pirâmides, mas a famosa esfinge de Gizé, certo? O que tem esses boatos que são ETs, não, esses foram os egípcios que construíram, foi inteligência humana que construiu essas coisas, certo? Então vamos voltando aqui para a cultura romana. A República Romana, né? Vamos ler aqui na página 96 aqui do nosso livro, certo? A República, Roma tornou-se uma república no início do século V a.C., quando os patrícios derrubaram o rei etrusco Tarquínio. O rei foi derrubado, já falei sobre isso, né? Foi fundada a República. República quer dizer res publica, do latim, na língua romana, né? Certo? Quer dizer república. República quer dizer coisa do povo, coisa pública. Isso quer dizer que as terras, os prédios, o governo, o exército são do povo de Roma, do povo, da população. No Egito não era assim da época, né? Você tinha no Egito o faraó, que era dono de tudo. O faraó era um deus vivo, certo? Ou como um deus vivo, ele era dono de todas as terras. Então não havia uma república no Egito. Vai haver uma república em Roma, que é uma derivação da democracia de Atenas. Já falei disso, da democracia grega, a ideia da democracia. E os senadores, né, que, como eu já falei, se organizavam para administrar o império, certo? Então, continuando aí, né, a república foi governada por um triunvirato. Isso aqui são várias coisas. Então, o básico do Império Romano é isso. Né? Eu tenho até um capacete aqui do Império Romano, dos soldados. O exército romano é muito importante a gente compreender a importância de Roma, certo? Depois eu vou falar na próxima aula de como é que Roma vai assimilar essa cultura de diferentes povos, as religiões e a cultura em geral, dos egípcios, dos gregos, dos hebreus, certo? E dos povos de todo o continente do Mediterrâneo, como um todo, do que será depois a Europa e tudo mais, e vai fazer um caldo cultural
de onde vai surgir, ó, o cristianismo. O cristianismo é uma religião do Império Romano, certo? Uma religião romana que vai se expandir a partir de uma província, quando um pregador itinerante, um judeu ou um hebreu, como eles chamavam na época, né, chamado Jesus, a pronúncia em latim é Yeshua, Yeshua, o nome original de Jesus, né, vai pregar dentro do Império Romano e vai... o Império Romano tinha uma tolerância muito grande com diferentes credos e religiões, certo? Mas esse hebreu, né, que a gente conhece pelo nome de Jesus, ele vai violar a religião dos seus pares, dos hebreus lá, e a paz, né, a ordem social, a tranquilidade da província da Palestina. Então, as autoridades romanas e hebraicas pedem a sua prisão, ele é preso e é executado, e assim, tem toda aquela passagem da vida de Jesus e tudo mais, que a gente sabe muito bem qual que é, né? Mas séculos depois, essa religião será a religião do Império Romano, uma religião cristã. Ok? Olha como é curioso. Na verdade, então, o cristianismo vai se expandir pelo Império. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, olha que legal isso aqui. Isso aqui é um capacete de um soldado romano, olha aí, viu como o bicho é marrento. O soldado romano pronto para o combate. Deixa eu ver se eu consigo amarrar. Eu fiz isso aqui, é uma coisa artesanal, mas imitando um capacete real dos soldados do exército romano, né? E aqui a espada do soldado, certo? O maior império do mundo antigo, o Império Romano, que você deve muito a ele, certo? Desde a sua escrita, a sua fala e as coisas da cultura ocidental, né? A nossa religião, muitas coisas do mundo ocidental e do mundo como um todo, a gente deve a este povo extraordinário. Então aqui o capacete do soldado, isso aqui representava o oficialato, ou seja, era um oficial, um cara que tinha uma patente elevada no exército, certo? Que seria para nós assim um capitão, um tenente e tudo mais, né? Ou até um general, dependendo de algumas variações, né? Nesse caso aqui não é o caso aqui. Aí, então assim, aqui o símbolo é a medusa grega, cujo olhar petrifica as pessoas, né? Ou seja, olhar para o soldado romano no auge do império era amedrontador para os seus inimigos. Essa era a ideia que o império queria transmitir, né? E aqui eles amarravam para proteger o rosto das lâminas, né? Dessas outras coisas, do contato. Era uma proteção para o soldado em combate. Ok? Olha só, rapaz, eu me orgulho muito de ser ocidental, cara. O Império Romano tem muito a nos dizer, a nos revelar. Não há nada que nos desabone de ter curiosidade para estudar o Império Romano, tá bom? O Império Romano foi uma civilização extraordinária que viveu no passado, existiu no passado. Certo? E até hoje, né, a gente tem o Papa lá em Roma exercendo influência sobre os países católicos. É um resquício da autoridade ancestral dos antigos Césares, imperadores de Roma, certo? Depois eu vou dar continuidade a essa aula, esmiuçando um pouco mais sobre a expansão do Império Romano. Nós vamos trabalhar como é que o Império Romano vai se consolidar. A república vai ser engolida pelos militares, certo? Você vai ter a criação do império propriamente dito, uma sociedade altamente militarizada que vai viver voltada quase que exclusivamente para a conquista, para a guerra, para a escravidão, desdobrando-se numa máquina militar extraordinária a engolir
conquistar, dominar, saquear, escravizar os outros povos e homogeneizá-los, né? Homogeneizá-los, unificá-los, de certa forma, padronizar a cultura, fundando o que a gente conhece pelo nome de civilização ocidental, fundando a Europa, né? E a gente aqui da América, da América Latina, América do Norte, nós somos frutos, de certa forma, do Império Romano, por conta do cristianismo, certo? Que veio para cá, por conta da linguagem, do alfabeto, da religião cristã. Legados da velha Roma. Valeu? Depois a gente continua.